Olá, turma! Na videoaula de hoje nós iremos fazer uma série de exercícios relacionados ainda ao cálculo de áreas. Como primeiro exemplo, iremos calcular a área dessa poligonal que aparece aí no quadro para vocês através da regra mnemônica. A regra mnemônica ela utiliza das coordenadas dos vértices da poligonal para o cálculo dessa área. Pode ser uma poligonal ou então pode ser a área do próprio terreno, desde que você coloque esses pontos como os vértices do seu terreno. Então, aqui eu tenho a minha poligonal definida e eu tenho a coordenada de cada um desses vértices, que são os vértices B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A regra mnemônica diz que o somatório da multiplicação da coordenada x de um vértice vezes a coordenada y do vértice seguinte, menos o somatório da multiplicação entre a coordenada x do seu vértice seguinte vezes a coordenada y do seu atual vértice, essa subtração em módulo dividido por 2 é igual à área do seu terreno. Então, é bem simples. O que nós devemos fazer? Devemos fazer um somatório dessas multiplicações cruzadas aqui, que eu marco de vermelho na nossa imagem, menos o somatório dessas multiplicações cruzadas que eu marquei de verde aqui também na nossa imagem. Utilizando softwares de planilhas, fica mais fácil, porque eles permitem fazer esses cálculos de uma forma bem simplificada. Aqui eu estou utilizando o Excel, porque eu tenho a licença do software, mas caso vocês não tenham a licença do Excel, vocês podem utilizar o Planilhas, que está lá disponibilizado para vocês no e-mail institucional. Então aqui, vamos resolver cada uma dessas multiplicações que eu marco de vermelho. Essas multiplicações são referentes à coordenada x do meu vértice I vezes a coordenada y do meu vértice I mais 1. Como eu faço isso então? Eu vou multiplicar cruzado igual aqui se encontra na nossa imagem, eu vou multiplicar aqui para a nossa tabela. Observem, fazendo a multiplicação cruzada. E eu repito essa multiplicação cruzada para todos os vértices da nossa poligonal. Observem que quando eu estou mudando de linha, eu estou simplesmente também mudando uma linha para baixo em cada um dos meus termos calculados. Então, eu posso utilizar um atalho que existe tanto no Excel quanto no Planilhas do Google, que é você puxar a fórmula para baixo. Aí ele vai fazer esse cruzamento automático. Então, olhem, se eu pegar o meu último valor calculado, ele pega a coordenada x do meu vértice 6 e multiplica pela coordenada y do meu vértice 6. Lembrando aqui que eu tenho que repetir na minha planilha as coordenadas do meu primeiro ponto. Por quê? Porque senão ele vai multiplicar a coordenada x do vértice 6 por 0. Olhem, se eu arrastar para baixo, ele vai dar 0. Por quê? Ele multiplica por um valor nulo. Bom, eu vou repetir esse mesmo procedimento agora pela multiplicação inversa da minha coordenada x do meu vértice I mais 1 vezes a coordenada y do meu vértice atual. Então, aqui eu vou pegar a coordenada x do meu vértice I mais 1 vezes a coordenada y do meu vértice atual. Vou arrastar a fórmula para baixo. Prontinho. Tem todos os cálculos feitos. Vamos calcular a área, então? De uma forma simplificada e direta. A área é igual ao módulo. Aí a função do módulo no Excel ou no Planilhas é ABS, tá? Que é o valor absoluto. É igual ao módulo da subtração entre o somatório desses cálculos cruzados que a gente fez. Então, é igual ao valor absoluto da soma desses primeiros valores menos a soma desses segundos valores. Vou fechar a operação aqui do módulo e vou dividir o resultado por 2. Como nós temos os valores de coordenada em UTM, nós temos a área calculada
em metros quadrados. Então, no nosso exercício, a área calculada é de 14.590,72 metros quadrados. Agora iremos tratar da divisão de áreas dos nossos terrenos. Em várias situações, para o cálculo de área do polígono, o engenheiro ou arquiteto necessita dividi-lo em parcelas menores. Isso é muito comum quando você tem um terreno grande e deseja parcelá-lo em fatias menores, que a gente chama ali de quadras, os lotes. Aí, como exemplo, eu coloquei na imagem um terreno grande que foi parcelado em 2 lotes, o lote A e o lote B. E essas parcelas normalmente são feitas a partir das áreas. Por exemplo, o lote A tem que ter 2/3 da área total do meu terreno, o lote B é 1/3. Isso é muito comum de se encontrar. Aí agora eu vou passar alguns métodos de divisão baseados na geometria dos terrenos. Divisão de áreas triangulares. Então imagine que você vai ter um terreno agora triangular e vai dividi-lo em áreas onde, a princípio, aqui para o nosso primeiro exemplo, os nossos terrenos eles têm um vértice em comum desse triângulo. Então, a gente irá dividir um triângulo em superfícies sucessivas A1, A2 e A3. Aqui eu tenho as minhas superfícies. A1, A2 e A3, respectivamente proporcionais às relações M, N e P. Então, isso aqui são constantes de proporcionalidade com a divisão da área. Observem que, para esse exemplo, as retas que dividem os nossos terrenos se apontam para o mesmo vértice, que é esse vértice A. O objetivo de um estudo como esse, além de você definir as áreas, é você definir a posição em que iremos cruzar esse lado, essa reta que divide os nossos terrenos, em relação a uma das divisões das partes do triângulo. Então, nessa parte A do meu triângulo, nessa dimensão A, aonde estariam localizados os pontos N e M, que são os pontos que foram utilizados para a divisão do meu terreno. A gente, para isso, utiliza essa fórmula aqui, que me dá a dimensão dos lados baseado naqueles fatores de proporcionalidade. Como nós fazemos isso para uma área triangular, onde as nossas divisões apontam para o mesmo vértice? Nós iremos pegar, olha, o primeiro trecho, BM, será igual à área proporcional, ao fator de proporcionalidade dessa área, então a área que é a área A1, então meu fator de proporcionalidade é o fator M, dividido pelo somatório de todos os outros fatores de proporcionalidade, multiplicados pela dimensão do meu lado a ser dividido. Eu vou dividir só o lado A, né, para eu encontrar essas fatias, BM, NN e NC. Então, eu vou encontrar essas distâncias baseado nessas variáveis, nessas constantes de proporcionalidade. Vamos fazer um exercício para ficar mais simples de entender. Sabes que a superfície triangular da figura abaixo possui uma área igual a 383.047,78 metros quadrados e que o valor da distância CB, então observem aqui a distância entre o vértice C e o vértice B, que é aquela distância A na minha imagem, é igual a 917,87 metros. Deseja-se dividi-la, no caso a área do meu terreno, em 3 parcelas, de forma que A1, a área aqui da minha primeira parcela, seja igual a A3, a área da minha primeira parcela vai ser igual à área da última parcela, e A2 seja igual à soma de A1 e A3. Então, meu A2 vai ser igual ao somatório dessas duas parcelas de área igual. Calcular os valores das distâncias BM, MN e NC e os valores das áreas A1, A2 e A3. A primeira coisa que iremos definir serão as constantes de proporcionalidade. A minha área 1
essa área aqui com a fachada BM, ela apresenta a constante de proporcionalidade aqui, que eu vou chamar de N. A minha área A2, ela tem a constante de proporcionalidade igual a N. E a minha área A3 tem a constante de proporcionalidade igual a P. Tem então as minhas três constantes. Mas quais são os valores dessas relações de proporcionalidade? A gente irá dividir a nossa área total em três parcelas, não é? Sendo que a área 1 ela tem a mesma área da área 3. E a área 2 é igual à soma da área 1 e a área 3. Então, considerando que a área 1 tem uma constante de proporcionalidade igual a 1, a área 3 tem uma constante de proporcionalidade igual a 1 também, porque ela tem a mesma constante da área 1. A área 2 ela tem uma constante que é igual ao somatório das outras duas áreas. 1 mais 1, então 2. Encontrei as minhas constantes. Agora é fácil de eu encontrar as minhas distâncias que o exercício pede. Bm é igual a 1 dividido por 4 vezes a minha fachada A, que é igual à distância entre C e B, 917,870 metros. Eu tenho um resultado de 229,4.675 metros. Isso aqui é a minha distância BM. A minha distância BM, devido às minhas constantes de proporcionalidade serem iguais para a área 3, vai ser igual à minha distância NC. 1 dividido por 4 vezes a minha distância do lado que eu estou dividindo. A mesma coisa, 229,4.675 metros. Agora, a minha distância MN. A minha distância MN vai ser igual a N, que é 2, dividido pelo somatório das constantes de proporcionalidade, 4, vezes a minha distância da área do lado a ser dividido, igual a 458,935 metros. Encontrei, então, as minhas três distâncias desejadas. Agora, nós iremos calcular as áreas. As áreas são bem simples. A minha área ela foi dividida em três parcelas, sendo que a parcela A1 e a parcela A3 correspondem a 1/4 da área. Então, a área A1 é igual à área A3, que é igual a 1/4 da minha área total. Multiplicando o valor da área total por 1/4, eu tenho que a área A1 e a área A3 são iguais a 95.761,945 metros quadrados. E a área 2 é igual a 2/4 da área total, é equivalente a 191.523,89 metros quadrados. Uma outra forma de divisão de um terreno triangular é através de segmentos de retas, que são as nossas divisões, paralelos a uma das faces do meu terreno. No nosso exemplo aqui, eu tenho a minha face BC e eu tracei dois segmentos de reta cortando meu terreno em áreas proporcionais àquelas constantes de proporcionalidade, semelhantes ao que eu passei no exemplo anterior, através das retas N1, M1, N2, M2. Essas retas
dividiram o meu terreno em áreas A1, A2 e A3, que são respectivamente proporcionais às relações M, N e P. Mas conforme o maior número de divisões, mais relações proporcionais vocês vão ter que calcular aqui. Considerando que esse terreno é triangular e considerando o vértice A oposto à minha face, que foi utilizado como referência para o traçado dessas divisões, eu vou calcular a distância entre esse vértice A e os meus pontos finais de cada das minhas áreas, das minhas parcelas. Então aqui eu vou conseguir calcular a distância de A para N1 e a distância de A para N1. Lembrando que N1, M1 é a reta que divide o meu terreno entre as áreas A1 e A2. Eu também vou conseguir achar a distância entre A e N2 e A e M2, sendo que a reta N2 e M2 é a reta que divide o meu terreno entre as áreas A2 e A3. Como eu descubro essas distâncias? Através dessas formulações que eu coloco aqui ao lado para vocês. A distância AM1 é igual ao meu lado AB, que é o lado que contém esse ponto M1, vezes a raiz quadrada da relação de proporcionalidade aqui, que eu passo M, que é a relação entre a área A1 e o somatório de todas as relações proporcionais do meu terreno, vai me dar a distância AM1, essa formulação. Para eu achar a distância AM2, eu vou pegar a minha distância AB, que é a reta que contém o ponto M2, e vou multiplicar pela raiz quadrada. Agora eu vou somar duas relações de proporcionalidade aqui na parte do meu numerador, M e N. Por quê? O triângulo é maior agora, é o triângulo contendo as áreas A1 e A2. Então eu coloco a minha proporcionalidade de A1 e proporcionalidade de A2, dividido pelo somatório total. Agora, para eu achar as distâncias do meu outro lado do triângulo, eu faço o mesmo cálculo, mas ao invés de utilizar o lado AB, eu vou utilizar o lado AC. Vamos resolver um exercício para ficar mais claro isso? Sabes que a superfície triangular da figura abaixo possui uma área igual a 383.047,78 metros quadrados e que as distâncias entre suas arestas são iguais a aresta AB igual a 931,184 metros e a aresta AC igual a 975,522 metros. Deseja-se dividi-la em três parcelas de forma que A1 seja igual a A3 e A2 seja igual à soma de A1 mais A3. Calcular os valores das distâncias AM1, AM2, AN1 e AN2 e os valores das áreas A1, A2 e A3. Para a resolução desse exercício, a primeira coisa que devemos definir são as constantes de proporcionalidade, M, N e P. A área A1 eu vou colocar a constante M, a área A2 a constante N e a área A3 eu vou colocar a constante P. Como a parcela A1 deve ser igual à parcela A3, eu vou definir essas constantes como sendo a mesma. Vou colocar 1 para cada uma delas. E a área A2 é a soma das outras duas áreas, A1 mais A3. Então, a minha constante de proporcionalidade é igual à soma das outras duas constantes. 1 mais 1, 2. Tenho definido. Agora, eu vou, utilizando os valores das minhas arestas, calcular as distâncias AM1, AM2, AN1 e AN2. Para a aresta AB, eu vou encontrar o valor de AM1 e AM2. AM1 é igual a AB, 931,184 metros, vezes a raiz quadrada da minha relação de proporcionalidade M, que é igual a 1, dividido pelo somatório das outras três relações. Das outras três, não, de todas as relações, que é 4. A minha
distância AM1 é igual, então, a 465,592 metros. Agora, a minha distância AM2 é igual à minha distância na área está AB, 931,184, vezes a raiz quadrada de m mais n, 3, sobre o somatório de todas as constantes de proporcionalidade, 4. A minha distância AM2 é igual a 931,184 vezes 806,429 metros. Agora, da mesma forma, eu vou calcular a minha distância AM1 e a minha distância AM2. Porém, ao invés de utilizar a aresta AB, eu vou utilizar a aresta AC, pois esses pontos, os pontos M1 e M2, se encontram na aresta AC. Então, vamos lá. AM1 é igual a AC, 975,522 vezes a raiz quadrada de 1/4. (487,761 metros). Agora, a minha aresta AM2, a minha distância AM2, eu vou utilizar a aresta AC, 975,522 vezes raiz quadrada de 3/4. 844,827 metros. Então, eu tenho aqui as minhas distâncias. Agora, eu vou calcular as áreas. A área A1 é igual à área A3, que é equivalente a 1/4 da minha área total, de 383.047,78 metros quadrados. 1/4 disso é 95.761,945 metros quadrados. E a minha área A2 é igual a 2/4 da área total. Que me dá um resultado de 191.523,89 metros quadrados. Temos aqui agora mais uma forma de parcelamento de um terreno. Temos de novo um terreno triangular e no nosso exemplo nós iremos parcelá-lo em 3 áreas proporcionais às relações M e NP. Essas letras vocês que me definem, mas aqui eu vou considerar M e NP proporcionais às áreas A1, A2 e A3. Aí aqui eu tenho no meu desenho a área A1, a área A2, a área A3, que são proporcionais a essas constantes. Para esse tipo de parcelamento, nós iremos considerar que essas divisões vão partir de um ponto em comum que se encontra em uma das faces do meu terreno. No caso, esse ponto é o ponto Q e ele se encontra na face BC. As retas de divisões do meu terreno, elas vão cruzar com as outras duas faces, nos pontos M e N, respectivamente aqui, formando então as áreas A1, A2 e A3 do meu terreno. Mas como eu vou calcular a posição dos meus pontos M e N para eu fazer essa divisão de forma correta? Através dos segmentos BM e do segmento CM. Conseguem ver ele aqui na imagem?
BM é igual a 2 vezes a área do triângulo 1. Por que a área do triângulo 1? Porque BM se encontra no triângulo A1. Dividido pela distância BQ, que é a distância aqui da face principal do meu terreno, que contém o triângulo A1, vezes o seno do ângulo beta, que é o ângulo que está interno no vértice B. Encontro então a minha distância BM. A distância CM é igual a 2 vezes a área 3, porque a área 3 é a área que contém os meus segmentos CM e CQ. 2 vezes a área 3, então, dividido pelo segmento CQ, vezes o seno do meu ângulo gama. Esse meu ângulo está aqui interno no vértice C. Bom, então aqui eu consigo calcular as distâncias de BM e CM. Mas como eu encontro os valores de A1 e A3? A1 e A3 é o projetista quem define. E a distância do ponto Q em uma dessas faces também é você quem vai definir. Então, vamos supor que eu tenha aqui a minha distância BC, aí em campo ou em projeto você define a posição do ponto Q e dessa forma você consegue obter as distâncias de BQ e CQ. Pronto, eu tenho as duas distâncias ali porque eu quem defini isso. Agora, baseado naquelas relações proporcionais M e NP, você calcula a área de A1 e a área de A3. A1 é igual a M dividido pelo somatório de todas as relações proporcionais, vezes a área total, e A3 é igual a P dividido pelo somatório de todas as relações proporcionais, vezes a área total. Encontro a área de A1 e a área de A3. A área de A2 é a mesma coisa. Divido M pelo somatório das relações proporcionais vezes a área total. Então, eu encontro a área de todos os meus, de todas as minhas parcelas. Dessa forma, sabendo as áreas A1, A3 e as distâncias CQ e BQ, conseguimos encontrar as distâncias BM e CM. Vamos resolver esse exemplo. Sabe-se que a superfície triangular da figura abaixo possui uma área igual a 383.047,78 metros quadrados e que o valor da distância BC é igual a 917,87 metros. Deseja-se dividi-la em 3 parcelas de forma que A1 seja igual a A3 e A2 seja igual à soma de A1 mais A3. Sabendo que o ponto Q está a 400 metros do vértice C, calcular os valores das distâncias BM e CM e os valores das áreas A1, A2 e A3. Dados. Tem o valor de beta, igual a 63 graus 40 minutos e 45 segundos, e o valor de gama, igual a 58 graus 49 minutos e 29 segundos. E esse é o meu terreno. A primeira coisa que nós iremos calcular serão as áreas. As áreas respeitarão as constantes de proporcionalidade. M, que eu vou relacionar a A1, N, que eu vou relacionar a A2 e P, que eu vou relacionar a A3. M, como a área 1 é igual à área 3, M vai ser igual a P, que vai ser igual a 1. E M é igual à soma de A1 mais A3, então é igual à soma de M mais P. Então, M é igual a 2. Dessa forma, área 1 é igual a área 3, que é igual a 1/4 da área total. E a área 2 é igual a 2/4 da área total. Por que 1/4? M ou P dividido pelo somatório de M mais P mais N. Isso para a área 1 e para a área 3. Para a área 2 é igual a M dividido pelo somatório de M mais N mais P. Por isso que é 1/4 e 2/4 aqui. Então, a área 1 é igual a 95.761,945 metros quadrados. Isso também equivale à área 3. Já a área 2 é igual a 191.523,89 metros quadrados. 89 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 metros quadrados
Sabendo as áreas, agora eu encontro as minhas distâncias BM e CN. Lembrando aqui que eu também tenho a minha distância CQ. Então, a minha distância CQ é igual a 400 metros, que o exercício passa isso para a gente, que por consequência me dá também a distância BQ. A distância BQ vai ser igual à distância BC menos a distância CQ, que é igual a 517,87 metros. Tendo essas duas distâncias e tendo as áreas A1 e A3, eu calculo as minhas distâncias BM e CM. A minha distância BM é igual a 2 vezes a minha área A1, 95.761,945, dividido por a distância BQ, 517,87, vezes o seno do meu ângulo beta, 63 graus, 40 minutos e 45 segundos. A minha distância BM é, então, 412,61 metros. E a minha distância CN é 2 vezes a área 3, 2 vezes 95.761,945, dividido por CQ, 400, vezes o seno de gama. Gama é 58 graus, 49 minutos e 29 segundos. O resultado é igual a 559,63 metros. Vou aproveitar o esquema do exercício anterior para mostrar para vocês que nós podemos fazer mais divisões do que apenas 3 no nosso terreno. E essa relação de proporcionalidade vai se manter a mesma. Então, aqui, vamos supor que essa área A1 vai ser dividida em duas áreas. Vou continuar com essa área A1 e vou chamar essa segunda área aqui de área A4. Tá certo? Agora eu vou espalhar as minhas constantes de proporcionalidade no meu terreno. A constante de A1 eu vou chamar de M, a de A4 N, a de A2 eu vou chamar de P e a de A3 eu vou chamar de Q. São as minhas constantes. Tá certo? A área 1 vai ser igual a minha constante M dividido pelo somatório das minhas constantes, M mais N mais P mais Q, vezes a área total do meu terreno. A minha área A2 vai ser igual a minha constante P dividido por M mais N mais P mais Q vezes a área total. A minha área A3 vai ser igual a minha constante Q dividido pelo somatório das minhas constantes, vezes também a área total. E a minha área A4 vai ser igual a minha constante de proporcionalidade N dividido pelo somatório das constantes de proporcionalidade vezes a área total. Então, assim eu calculo as minhas áreas. Mas como eu vou calcular a posição aqui dos meus pontos MN e aqui para a reta que eu fiz a divisão aqui na área inicialmente A1, eu vou chamar esse ponto aqui de X. E a minha posição de X, como eu calculo? Eu sei calcular a N e a N. Bom, vamos fazer todas aqui de novo, porque o cálculo da posição ali de M também vai mudar um pouquinho. A distância BM agora vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo correspondente ao lado BM. Então, aqui o triângulo correspondente BM é BMQ.
Então, a área do meu triângulo é A1 mais A4. Então, aqui eu coloco duas áreas, ó, A1 mais A4, dividido por BQ vezes o seno do meu ângulo beta. Assim, eu calculo a distância BM. A distância BX vai ser igual a 2 vezes a área que contém a distância BX, então a área é A1, dividido por PQ vezes o seno de beta. Agora, para eu descobrir a distância CN. A distância CN é igual a 2 vezes a área que contém a distância CN, que é a área A3, dividido por CQ vezes o seno de gama. Então, assim, eu encontro as minhas posições de BM, BX e CN. E conforme eu faço mais parcelamentos, as minhas formulações vão se modificando um pouquinho da mesma forma com que eu modifiquei aqui. O BM ele ganha um valor a mais, que é correspondente ao somatório das áreas que envolvem essa minha distância que eu quero descobrir. Tá certo? Pessoal, são inúmeras as geometrias que um terreno pode ter e também são inúmeras as formas de parcelamento que podemos calcular. Eu vou ensinar as mais simples, mas óbvio que existem outras. E caso vocês tenham na vida profissional que lidar com parcelamento, eu recomendo que vocês procurem outras fontes bibliográficas também, tá certo? Bom, para o exemplo de áreas quadriláteras. Para esse caso aqui, que está passando no quadro para vocês, temos o caso da divisão do quadrilátero em superfícies sucessivas de áreas A1, A2, A3, respectivamente proporcionais às relações M e NP, semelhante ao que a gente vem tratando desde o início da aula de hoje, e cujas retas partem de um mesmo vértice. No nosso exemplo, então, todas as retas que dividem esse nosso terreno vão partir do nosso vértice A, do trapézio principal. E, de acordo com a figura, conseguimos entender que essas retas elas interseccionam uma das arestas do nosso quadrilátero, nos pontos M e N, respectivamente, correspondentes às arestas CD e BC. Observe que nós formamos aqui, nessa divisão, dois triângulos, o triângulo de área A1 e o triângulo de área A3. A partir desses dois triângulos, nós vamos encontrar as distâncias DM e BN através dessas fórmulas semelhantes ao que a gente vem tratando até então. A aresta BN vai ser igual a 2 vezes a área A3 dividido pelo lado AB vezes o seno do ângulo beta, que é o ângulo interno no vértice B, e a distância dm é igual a 2 vezes a área A1 dividido pela distância entre D e A vezes o seno de gama, que é o ângulo interno no vértice D. Tá certo? Para ficar mais claro, vamos resolver um exercício. Sabe-se que a superfície quadrangular da figura possui uma área igual a 599.813,88 metros quadrados e que as distâncias entre as suas arestas são iguais a AB igual a 931,184 metros e DA igual a 697,879 metros. Deseja-se dividi-la em três parcelas de forma que A1 seja igual a A3 e A2 seja igual à soma de A1 mais A3. Calcular os valores das distâncias BN e BM e os valores das áreas A1, A2 e A3. Dados que beta é igual a 63 graus, 40 minutos, 45 segundos, e gama é igual a 94 graus, 59 minutos, 36 segundos. Bem fácil de fazer. Vamos lá. Primeira coisa, relação de proporcionalidade. Considerando que A1 é equivalente a N, A2 igual a N e A3 igual a P, temos que M é igual a P, que é igual a 1. N é igual à soma de M mais P, N é igual a 2. Com isso, eu já consigo calcular as minhas áreas. Vamos calcular as áreas, então? A área A1
é igual à minha área A3, que é igual a 1 dividido por 4 vezes a área total. Ou seja, 1 dividido por 4 vezes 599.813,88. Tenho aqui que a área A1 e a área A3 são 149.953,47 metros quadrados. Já a área A2 é igual a 2 dividido por 4 vezes a área total, que é igual a 299.906,94 metros quadrados. Já tenho as minhas áreas definidas, agora eu preciso calcular a minha distância BM e a minha distância DM. A minha distância BM vai ser igual a 2 vezes a minha área A3. Por que a área A3? Porque a minha distância BM faz parte do triângulo que contém a área A3. Então, 2 vezes a área A3 dividido pela distância AB vezes o seno do ângulo beta, que é igual a 2 vezes a área A3, a gente já calculou, 149.953,47 metros quadrados, dividido por AB. A minha distância AB já é informada, 931,184 metros, vezes o seno de beta. E beta é 63 graus, 40 minutos e 45 segundos. A minha distância BM é, então, 359,323 metros. Agora vamos calcular a distância DM. DM é igual a 2 vezes a área 1, porque a área 1, porque DM faz parte do triângulo que forma a área 1, dividido por DA vezes o seno de gama, que é igual, então, a 2 vezes 149.953,47 dividido por DA é igual a 697,879 vezes o seno de gama. Gama é igual a 94 graus, 59 minutos e 36 segundos. Dessa forma, a minha distância DM é igual a 431,378 metros. Um outro método para o cálculo do parcelamento de um terreno é através da regra mnemônica, aquela regra para o cálculo das áreas. Como exemplo de aplicação dessa regra, para vocês entenderem os procedimentos, eu vou resolver esse exercício. Imaginemos que temos um terreno formado pelos vértices A, B, C, D e E. Nós queremos parcelar esse terreno em duas áreas iguais, com o vértice C em comum. A reta que vai dividir o meu terreno em dois vai cruzar a aresta AE num ponto F. Porém, nós não temos as coordenadas do ponto F, pois ele não faz parte do nosso terreno principal. E são essas coordenadas que desejamos descobrir nesse tipo de divisão. Como nós vamos proceder os cálculos? Primeira coisa a se calcular é a área total do terreno a ser dividido. A área total, utilizando a regra mnemônica, é igual ao módulo do somatório da multiplicação da coordenada x de um vértice I vezes a coordenada y do vértice I mais 1, menos o somatório da multiplicação da coordenada x do vértice I mais 1 vezes a coordenada y do vértice I. Esse módulo dividido por 2 vai me dar a área total. Vamos resolver esse exercício então aqui no Excel.
Para o cálculo da área total da nossa poligonal de vértices A, B, C, D e E, eu vou calcular em cada uma dessas células dessa primeira coluna a multiplicação da minha coordenada x do meu vértice I vezes a minha coordenada y do meu vértice I mais 1. Vou fazer isso para cada um dos meus trechos. Para a segunda coluna, vai ser igual a multiplicação da coordenada x do meu vértice I mais 1 vezes a coordenada y do meu vértice I. Vou fazer isso também para cada um dos meus trechos. A área total é igual ao valor absoluto do somatório dessa primeira coluna menos o somatório da segunda coluna, dividido por 2. Então, eu tenho aqui a minha área total, que está em metros quadrados. 772.700,069 metros quadrados. Sabendo a área total, agora nós iremos calcular as áreas A1 e A2, que por o nosso exercício deverão ter a metade da área total. A área 1 e a área 2 serão, então, iguais a 386.350,035 metros quadrados. Com as áreas A1 e A2, nós iremos agora resolver um sistema, onde nós teremos duas incógnitas e duas expressões. As incógnitas serão as coordenadas x e y do nosso vértice F. E o nosso sistema ele será criado através do cálculo mnemônico das áreas de A1 e A2. Observem, a área A1 ela tem os vértices A, B, C e F. Então, eu vou montar essa tabela aqui de cima. E a área 2 ela tem os vértices C, D, E e F. E eu monto essa tabela aqui de baixo. Resolvendo essas duas tabelas através da regra mnemônica, nós iremos chegar à seguinte resolução. Para esse exercício, nós vamos formar um sistema com duas equações modulares. E como se resolve uma equação modular? Suponhamos que eu tenho uma equação em módulo x menos 1 em módulo é igual a 6. Essa equação modular ela vai me dar duas resoluções. Quais são essas? A resolução vai ser x menos 1 é igual a 6 e a outra resolução vai ser x menos 1 é igual a menos 6. Então, para cada equação modular, eu tenho duas respostas diferentes. Dessa forma, como eu tenho aqui duas equações a serem resolvidas, eu vou ter uma combinação de respostas. Quais combinações eu vou ter? Uma com a resposta da primeira equação positiva e a segunda também positiva. Vou ter uma segunda resolução com a primeira equação, a resposta dela sendo negativa e da segunda equação sendo positiva. Uma terceira resolução com as duas respostas sendo negativas e uma quarta resolução com a primeira resposta sendo positiva e a segunda negativa. Então, nós vamos ter que resolver esse sistema 4 vezes e vamos obter 4 diferentes respostas. Ao final dessas resoluções, nós vamos analisar as respostas encontradas. A que melhor se adaptar ao nosso exercício é a resposta correta. Para esse exercício, nós temos aqui 4 sistemas a serem resolvidos. O que varia de um sistema para o outro, como eu disse, é a resposta. Observe, no primeiro sistema eu coloco as duas respostas positivas, no segundo uma negativa e a outra positiva, no terceiro as duas negativas e no quarto a primeira positiva e a segunda negativa. Resolvendo esses 4 sistemas, eu encontro as seguintes respostas. Para o primeiro sistema, eu encontro que x é 3.475,9 e y é 3.081,4. Para o segundo sistema, eu tenho que x é igual a 11.172 e y é 2.086.
Para o terceiro sistema, eu tenho que x é 8.545,24 e y é 12.359,1. E para o quarto sistema, eu tenho que x é 10.849,2 e y 13.354,5. Agora eu vou analisar qual dessas respostas melhor se adequa ao meu exercício. Como eu faço isso? Bom, eu estou procurando as coordenadas do meu vértice F. O meu vértice F ele está entre o vértice A e o vértice E. Então, vamos comparar as coordenadas que eu encontrei com as coordenadas desses dois vértices. Para o vértice A, eu tenho que x é 8.461,941 e para o vértice E, eu tenho que x é 8.615,729. Qual dessas respostas apresenta um x entre esses dois valores? Pois f está entre A e E. Analisando as respostas, eu encontro que é para a minha terceira equação que eu tenho esse valor de x, que está entre o x de A e o x de E. Por consequência, o valor de y também vai ser o correto, observe. Y é 12.359,1, que está entre o y de E e o y de A. Então, o meu resultado é este daqui. Refaçam esse exercício, ele é um pouco mais complicado que os que eu passei anteriormente, mas não é difícil. Refaçam ele e, em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo através do chat no Moodle ou através do e-mail, tá certo? Também procurem os monitores, eles vão ajudar bastante vocês nesse sentido. Nossa videoaula termina por aqui e na nossa próxima videoaula trataremos de cortes e aterros. E até lá, pessoal!